How I See It. Como eu vejo isso. Dr. Jim Richards. Recentemente, li um artigo que alguém escreveu sobre mim. Foi contundente, calunioso e principalmente falso. Porém, quando a minha equipe viu o artigo, ficou profundamente ofendida por mim. Eles queriam contar o meu lado da história. Eu sabia que não teria qualquer valor tentar argumentar com o escritor. O que ele havia escrito não era verdade, mas era tudo o que ele conseguia ver. Uma das lições mais importantes que aprendi foi essa. A maneira como vejo as coisas não é como as coisas são. É exatamente como eu vejo. A realidade é distorcida pela nossa percepção. Nossa percepção, por sua vez, é formada por diversos fatores subjetivos, sendo o mais central o nosso próprio valor. Vemos e interpretamos o mundo ao nosso redor com base em como nos vemos. Pessoas com baixa autoestima interpretam as informações que recebem de forma negativa, o que tende a torná-las vítimas. É como aquela velha piada sobre o cara que vai a um jogo de futebol. No início do jogo, ele dá um pulo e sai correndo furioso do estádio. Quando seu amigo o alcança, ele pergunta: "Por que você foi embora?" O homem diz: "Foi muito doloroso." O que foi muito doloroso? Quando todos eles entraram naquele pequeno grupo e falaram sobre mim. Por mais boba que seja essa piada, não é nada comparada às reações bizarras que as pessoas têm quando assumem falsamente que estão sendo atacadas. Meu padrasto era um homem muito violento e inseguro. Ele sempre pensou que as pessoas estavam tentando provar que ele era estúpido. Na maioria das vezes, quando havia conflito, começava com ele gritando: "Você acha que sou estúpido?" ou algo assim. O que ele nunca percebeu foi que era ele quem se achava estúpido. Testemunhei uma vida inteira de violência extrema resultante de seus julgamentos. Mais de uma vez eu o vi atacar violentamente estranhos simplesmente por olharem para ele. Seu julgamento dizia: eles estão olhando para mim porque acham que eu sou estúpido. Quanto mais negativo for o senso de autoestima das pessoas, mais crítica será sua atitude. O julgamento sempre pergunta por quê. As pessoas que se sentem vitimadas sempre querem saber por quê. Por vivenciarem baixa autoestima, sempre respondem a essa pergunta de maneira negativa e subjetiva. Se você não pensa bem de si mesmo, também pensará que os outros não pensam bem de você. Você então julga todas as suas ações à luz dessa autopercepção negativa. Se você acha que não é simpático, então você julga as ações das outras pessoas com base nessa ideia pré-concebida. Se você está com medo ou paranoico, você acha que os outros fazem coisas para pegar você. Esses julgamentos negativos, baseados na sua autopercepção, tornam-se a realidade que você vivencia, independentemente das intenções das outras pessoas. O egocentrismo está presente em todo pecado. Agora, o egocentrismo nem sempre é a atitude óbvia de faça-me primeiro. O egocentrismo simplesmente faz do eu o ponto focal para interpretar a vida e seus acontecimentos. Num extremo do espectro, uma pessoa egocêntrica pode ser o valentão que tira dos outros e nunca considera a dor que inflige. Do outro lado, está a pessoa com autopercepção negativa, que interpreta tudo à luz de si mesma. Essa pessoa se vê como o centro do mundo que criou e as pessoas em seu mundo fazem o que fazem por causa dela. Um parece arrogante, o outro humilde, mas ambos são egocêntricos. Quando as pessoas fazem um julgamento ou desenvolvem opiniões fortes,
Elas ficam presas ao processo seletivo. Estudos mostram que formar opiniões fortes provoca atividade no sistema de ativação reticular localizado na base do crânio. Isso produz um estado mental no qual a pessoa só pode ver o que predeterminou. Em outras palavras, você não vê mais como é. Sua mente processa seletivamente informações que confirmam sua percepção, enquanto ignora dados contrários ao seu ponto de vista. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já olhamos para um rótulo e tivemos certeza de que ele dizia uma coisa apenas para descobrirmos mais tarde que dizia algo completamente diferente. A mente busca equilíbrio, procura validar suas opiniões. Depois de fazer um julgamento sobre uma pessoa, seja ele bom ou ruim, você notará apenas o que valida seu julgamento. Você interpretará todas as ações da pessoa com base nesse julgamento. Por exemplo, digamos que você veja uma mulher vestida com roupas de cores extremamente vivas. Ela tem cabelos descoloridos e talvez seu vestido esteja um pouco apertado demais. Você decide que ela é uma pessoa imoral. Esse é o seu raciocínio/julgamento sobre por que ela está vestida dessa maneira. Ao observá-la, você a vê se aproximar de vários homens. Você percebe como ela fica um pouco perto deles quando fala. Ela descaradamente olha-os diretamente nos olhos. Sua opinião agora está confirmada. Ela é uma pessoa imoral, provavelmente uma prostituta, e você já a viu se aproximando de homens. Mas o que você não notou foi o punhado de folhetos que ela carregava. Ela estava, de fato, compartilhando sua fé com as pessoas. Esses tipos de julgamentos cegos acontecem todos os dias e distorcem a nossa experiência. Ignoramos o óbvio depois de tomarmos uma decisão. Depois de julgar alguém, você vivencia a pessoa e o evento com base em seu julgamento. Independentemente das intenções da outra pessoa, a sua experiência com ela é baseada no seu julgamento. Veja, você nunca se lembra do que realmente aconteceu. Você se lembra de como isso fez você se sentir. Quantas vezes seus filhos já disseram: "Você estava gritando comigo"? Você não estava gritando com eles, mas foi isso o que eles vivenciaram. O mal-entendido não para aí, no entanto. Cada vez que você se lembra de algo, sua experiência com o evento pode mudar. Você não apenas se lembra de como isso o fez sentir, em vez de como realmente aconteceu, mas a sua memória também muda toda vez que você pensa nisso novamente. Na próxima vez que você contar a história, você se lembrará dela da mesma forma que se sentiu na última vez que se lembrou dela. É assim que a maioria dos exageros cresce. Nossas mentes nos permitirão ver algo de um ponto de vista diferente somente quando liberarmos nosso julgamento. É como os 3 meninos que espiaram pelos buracos de uma tenda de circo para olhar o elefante e discordaram sobre o que viram. Um deles disse que um elefante parecia uma cobra longa e magra. O outro argumentou que tinha asas grandes. O terceiro insistiu que parecia um grande tronco de árvore. Todos tinham visto o elefante, mas cada um o tinha visto de uma posição diferente. Um viu a cauda, o outro as orelhas e o outro as pernas. Como todos tinham tanta certeza do que tinham visto, recusaram-se a olhar por outro buraco na tenda. Para ver algo de maneira diferente, basta olhar para isso de uma posição diferente. Para nós, o buraco na tenda pode ser o nosso medo, preconceito ou raiva. É a estrutura através da qual vemos algo. Mais uma vez, a nossa experiência é real. Baseia-se apenas em informações limitadas ou distorcidas. Devemos estar dispostos a renunciar à nossa opinião antes de podermos ver as coisas de outra maneira.
Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento, mudar de ideia. No arrependimento, devemos estar dispostos a liberar a maneira como vemos algo. Então, estamos livres para olhar para isso de outra posição. Na maioria das vezes, tendemos a nos apegar ao nosso ponto de vista. Até agora, já tomamos uma posição e investimos nisso emocionalmente. O arrependimento pode significar que temos que admitir que estamos errados. A mente prefere preservar a sua opinião. O ego quer estar certo. Dizemos que queremos ver a verdade, mas não estamos dispostos a correr o risco de estar errados. Agora temos uma diferença irreconciliável. Nesse ponto, uma revelação de Deus não terá efeito sobre nós. Uma revelação de Deus não é Ele nos mostrar algo novo. Uma revelação é simplesmente o que vemos quando somos flexíveis o suficiente para mudar a nossa posição mental e emocional sobre um assunto e olhar para ele de um ponto de vista diferente. Deus não nos mostra algo que antes mantinha oculto. Vemos algo que Ele sempre quis nos mostrar. Somente os puros de coração verão a Deus, de acordo com Mateus 5:8. Portanto, mantenha seu coração puro, livre de julgamentos, preconceitos e parcialidades. Deixe de lado suas ideias pré-determinadas e você poderá ver muitos eventos prejudiciais de maneira diferente. Quando você se sentir na defensiva ou com raiva, lembre-se, é assim que eu vejo as coisas. Devo ver isso de outra posição para superar essa ofensa. Então, descubra outro ponto de vista.